motivos aqui de gratidão, mas são tantos motivos para agradecer, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo. E esse culto não é para nós, esse culto não é para cuidar das nossas mazelas, esse culto é para celebrar ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, faz, continua fazendo e fará por todos nós. Então nós louvamos a Deus por isso. Sensibiliza o nosso coração e não permita que nada e nem ninguém além do Teu Espírito Santo fale nesse momento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos então dar continuidade ao culto nessa noite, agora com a palavra. Vamos refletir na palavra do Senhor. Quando conhecemos esse amor de Deus, nada nos separa, como diz Patrick, não é nada nos separa, quando entendemos esse amor de Deus. Aí nem as enfermidades, nem as lutas, nem os lutos, nem a dor, nem as perdas nos separam do amor de Deus, quando nós verdadeiramente entendemos, compreendemos a realidade desse amor em nossa vida. E aí, exatamente pensando nisso, nós temos esse tema. E diz Patrick, não é? Se você veio com a perspectiva de quem está aqui em cima, não olhe para quem está aqui em cima. Mas é sobre o amor de Deus na sua vida. Por nós, é sobre o amor incomparável de Deus por cada um de nós. Então, nós temos esse tema para refletirmos hoje. Não desperdice sua vida vivendo longe desse amor. Eu gostei mais, falei pastor que eu tinha outra foto quando eu cheguei, que eu gostei mais dela. Que era a foto do pastor que estava aí, eu respirei. Ai, ainda bem. Tomara que ele vá pregar. Estava melhor mesmo, né? Ainda mais essa minha boca aí esquisita, desse jeito, né? Mas, queridos, vamos então refletir sobre esse amor que você conhece, ou precisa conhecer um pouquinho mais ainda, precisa entender verdadeiramente o que é o amor de Deus. Quão profundo é esse amor, quão real é esse amor, não é? Às vezes as pessoas estão lá fora e não o conhecem. Às vezes as pessoas estão aqui dentro e não conhecem esse amor. E ainda não verdadeiramente se encontraram com esse amor. Ainda não entendem, ainda perdemos tempo, porque quando a gente desperdiça a nossa vida, ou quando a gente perde tempo sofrendo por outras coisas, preocupados por outras coisas, é porque a gente ainda não entendeu esse amor. É porque a nossa fé ainda está chegando lá. Nós ainda estamos caminhando cada dia mais para entender esse amor de Deus. E nós temos o versículo em Hebreus 4:13, que fala não exatamente sobre amor, e você vai perguntar o que isso tem a ver com o amor de Deus. Hebreus 4:13. Obrigada, querido. Deus abençoe. Eu vou ler o versículo e depois os irmãos vamos ler todos juntos, não é? Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Vamos ler, eu estava lendo, estava com uma outra versão, Almeida, corrigida e fiel, eu acho, que eu gosto para esse momento. Vamos ler então? Aí. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
E aí você pergunta, então, o que isso tem a ver com o amor de Deus? E tem muito a ver, e nós vamos ver agora, né, nesses momentos. A minha versão diz, quase igual a essa: não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então parece que esse versículo assusta, né? Quando fala em prestar contas um dia, né? Quando fala que vamos estar diante dele. Mas nós vamos então destrinchar ele pensando no amor de Deus, que não estamos escondidos dos olhos de Deus em momento nenhum. Nunca fomos despercebidos aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em toda parte. Nada está oculto, nada perde. Deus não perde a sua visão de nada, de nenhum detalhe da nossa vida. Nada fica em oculto. Deus não encontra você apenas nos lugares mais escuros da vida. Deus não se limita não é aí o limite dele. Nos lugares talvez mais escondidos, ele nos encontra. Mas não é só aí. Ele também nos encontra, ele te encontra no profundo da tua alma. Ele encontra você nas profundezas do teu interior. Porque eu posso estar escondido no lugar mais escuro. Como diz o salmista, eu posso subir ao céu, eu posso mergulhar no mar mais profundo. Até ali os olhos do Senhor me veem. Mas Ele vai além disso, Ele olha aqui dentro. Ele diz, sou eu quem provo, sou eu quem conheço os pensamentos. Sou eu quem sondo o coração. Vai muito além. Além de brincar de esconde-esconde, o Senhor vai além. O Senhor vê as profundezas do teu interior. Todos os dias e nesse exato momento. O Senhor vê as profundezas do teu pensamento, do teu coração, do que se passa aqui dentro e aqui dentro. Só Ele sonda. E Ele pode destrinchar coisas que nem mesmo você conhece. Como viver desperdiçando a vida longe desse Deus que te ama tanto? Mas Ele não olha, Ele não sonda, Ele não conhece para nos envergonhar, para nos deixar envergonhado. É porque Ele escolheu nos amar dessa forma. O que tem aí dentro nessa noite? O que você trouxe para o culto nessa noite? O que você trouxe da semana que se passou? O que você trouxe da sua história de vida? O que você trouxe das mazelas? O Senhor vai aí também. Além do esconderijo, além do lugar, eles são dos nossos obscuros. Os lugares que nem eu consigo olhar. Os lugares que eu preferi deixar quietinho lá. Imagine contar, imagine. Mas o nosso Deus vê isso. Deus não vê apenas as nossas atitudes externas. O que eu faço aqui, o que eu estou aqui fazendo. Oh, que bonito. Está aprovada. Só porque eu estou aqui. Deus não olha só para isso. Para as minhas atitudes de obediência ou de desobediência. Deus não olha apenas para a minha rebeldia. Talvez para as minhas atitudes de raiva. Ele vai além da nossa aparência. Ele vai além do que os irmãos conseguem ver aí de baixo. Ou eu consigo ver o rosto de cada um. O Senhor vai além disso. Quem sou eu para saber o que os irmãos estão pensando, estão sentindo, o que trouxeram de casa, o que trouxeram de dor, de luta, o que trouxeram de raiva, de angústia. O ódio que tem alimentado o coração. Mas o Senhor sonda isso. O Senhor vai além da nossa aparência, porque eu posso estar aqui sorrindo, mas eu posso ver alguém de longe e logo mudar o semblante, porque eu não lido bem com essa pessoa.
porque eu não vou com a cara dessa pessoa. O Senhor sonda isso em mim. O Senhor vê isso em mim. Ele vai além daquilo que deixamos transparecer. Ele enxerga os desejos do nosso coração. Ele enxerga as nossas intenções, as nossas frustrações. Ele enxerga os nossos pensamentos maus. Ele enxerga os nossos pensamentos negativos. O Senhor vê tudo isso. Ele vê o que ninguém jamais é capaz de ver. E sabe o que é mais surpreendente? Sabe o que é mais lindo em tudo isso? Que o Senhor está te vendo nesse momento. Que o Senhor está vendo o nosso julgamento, o nosso pré-julgamento. O que é mais surpreendente é que mesmo conhecendo o nosso pior, Ele nos ama. Mesmo olhando para essa podridão. Mesmo olhando para o que está dentro da sua mente, da minha mente, do meu coração. Da minha dor, da minha frustração, da minha inveja, da minha ira, do meu orgulho, do meu sentimento de autossuficiente. Mesmo conhecendo o meu pior, Ele me ama. Ele ama você. Como perder tempo longe desse amor? Ele ama você que está em casa, que está no trabalho, onde você estiver. Ele conhece as tuas atitudes. Ele conhece cada passo visível e cada intenção oculta, escondida, invisível aos olhos dos homens. E o que nos surpreende, nos confronta e nos quebra, é que mesmo sabendo disso, Ele ama você. É aí que não conseguimos, às vezes, entender esse amor de Deus. É dessa forma que precisamos conhecer esse amor. Saber que esse amor é real. Saber que esse amor existe. Lembramos então das primeiras pessoas que o Senhor fez. Adão e Eva. Quando o Senhor os fez, Ele deu a eles o domínio nas mãos. O domínio e a autoridade sobre toda a criação. Está lá em Gênesis 1:28. Dominem, multiplicai, né? Sejam fecundos, multiplicar a terra, dominem os animais, dominem os pássaros. Deus deu ao homem, Deus deu ao ser humano a condição de elaborar, de ser criativo, de ser mordomo daquilo que o Senhor coloca em tuas mãos. De onde você colocar, de onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperar. Esse foi o objetivo de Deus lá no início da criação. Esse foi o desejo do coração de Deus. O poder está em suas mãos. Que tudo dê certo. Que tudo vá avante, que tudo flua. Que teu trabalho cresça. Que você seja abençoado onde chegar. O Senhor deu isso. Esse domínio não era um domínio no sentido de exploração, de tirania, egoísta, de ser dono, de maltratar. Mas era o domínio de cuidado. Era o domínio de ter zelo. Era mais no sentido de administrar. O homem e a mulher foram comissionados para proteger, para prosperar, para cultivar, desenvolver recursos. Cresce. Cresce. Onde o Senhor te colocar. Deus nos deu essa sabedoria. Deus nos deu esse domínio. Mas por causa do pecado, na desobediência, eles perderam essa autoridade. Adão e Eva perderam e se sentiram fracos. E se sentiram envergonhados. E se sentiram nada. Porque o pecado faz isso, faz a gente se sentir assim.
As nossas fragilidades, o pecado que há em nós, hora e outra, nos faz ter o sentimento de perdedores. Eu não consigo dominar. Volta lá e ouve o Senhor dizendo: domina. Domina, você foi chamado para ser filho. Onde você chegar, a luz tem que brilhar. As coisas têm que fluir. Porque a humanidade cresceu, o pecado aumentou, as coisas evoluíram, a tecnologia, a imundícia evoluiu. Não tem só imundícia, tem coisas boas aqui. E a gente esquece de ouvir a voz de Deus: domina para o bem, domina, cuida. Deus não mudou, a promessa dele não mudou. Nós é que somos influenciados para o outro lado. Nós é que somos fácil de sermos influenciados. Então, por causa do pecado e na desobediência, o homem e a mulher perdeu essa autoridade. Se sentiram imerecedores. Até hoje nós carregamos esse sentimento. Sentimento de derrotados às vezes. Por que pensamos em desistir? Porque vem a angústia, a dor às vezes aqui dentro, onde só o Senhor sonda. Porque vem os desânimos. Nós carregamos esse sentimento, essa sensação de que não somos merecedores do melhor. De que não somos merecedores desse amor, desse perdão de Deus. E a gente por vezes se pega pensando: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu que fiz aquilo? Eu não sou merecedor. E às vezes você acha até bonito, acha até humilde dizer: eu não sou merecedor, não sou mesmo. É verdade que não éramos merecedores. Nós arrastamos isso por anos, um sentimento de perda, sempre de derrotado. Parece que as coisas vão bem, mas hora e outra dá um tombo. Quando eu penso que vai bem, a gente passa por um problema que você não está esperando. Uma angústia na alma, uma raiva, uma vontade de desistir. Quem nunca sentiu isso? Levante sua mão. Não somos merecedores do amor de Deus, do perdão. Temos esse rastro de perdedores. No entanto, as mãos perfuradas de Jesus e o seu sangue derramado lá na cruz devolveu para nós esse direito. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi esse amor. É com esse amor que Ele nos ama. Realmente, quando o pecado entrou, Adão e Eva esqueceram, foram afastados, foram fracos, não podiam mais dominar. Mas as mãos de Jesus que foram furadas, o sangue derramado, devolveu para mim e para você esse direito novamente. Creia nisso. E não vive rastejando outro amor. Porque o Senhor ama incomparavelmente. Não há resposta em outro lugar. Não dá para fingir que acredita, temos que viver, temos que acreditar e viver isso. Quer ver o que Jesus fez na própria continuação de Hebreus, capítulo 4, verso 14, agora foi o primeiro versículo que nós lemos, o verso 13. Mas o verso 14 diz: tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda no momento oportuno. Ele se compadece das nossas fragilidades. Nós temos um sumo sacerdote que se identifica com a tua dor,
que se identifica com a tua fragilidade. Ele não pecou, mas ele viveu aqui recebendo todas as afrontas do mundo. Não conta que Jesus adoeceu, mas adoeceu algumas vezes. Cresceu, nasceram dentes. Teve o tempo, dos sintomas quando o dentinho estava nascendo. Tudo isso Jesus passou. E quando você diz, mas Deus não me ama, por que então deixou acontecer isso? Quantas vezes a gente já se perguntou isso? Quantas vezes você em casa se pergunta isso? Por quê? Porque o meu filho, porque eu perdi, porque eu passei por isso, porque a minha família está passando por isso, porque eu tenho que ter o meu filho, a minha filha nessa situação. O Senhor não tem dor que Ele não se identifique contigo. Quando você perde alguém, Deus sente a dor, porque Ele diz, eu dei foi o meu filho para morrer no teu lugar. Eu senti a dor do luto. Eu senti a dor da perda. Foi por ti. Foi por amor. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Tem um outro versículo que fala que Deus, Ele nos entregou o domínio, a sabedoria de novo, em Efésios capítulo 2. Se os irmãos abrirem, Efésios 2, 4 e 5. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. A graça de Jesus lá na cruz. O amor de Deus que nos faz hoje viver pela graça. Graça é amor. Graça é um favor que eu não merecia, mas Ele foi e fez por mim. Ele foi e se entregou por mim. Oh, quão grande o amor de Deus. Que amor é esse? O amor que vai, através de Jesus, nos dar o direito lá na cruz novamente. Não reconhecer esse amor é perder tempo na vida. Talvez nós, talvez você que está aí do outro lado. E quantas vezes, como perdemos tempo? Mesmo dentro da igreja. Mesmo se alguém saiu magoado, saiu chateado. Talvez porque não conhecia esse amor. E nós podemos olhar para trás e dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se Deus me ama tanto. Se a gente está prontos para receber tanta coisa. Obrigada, querido. Para receber o que for preciso. Às vezes uma mágoa guardada, uma angústia guardada há tanto tempo. Uma raiva, como já dissemos, uma tristeza, uma lembrança, que quando a gente toca no assunto, volta o mesmo assunto sempre. Que quando a gente vai lá e visita e chega, volta o mesmo assunto. Então não foi curado não, irmão. E é hora de pensar e dizer, meu Deus, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo com isso. Se Deus me ama tanto, eu sei quem sou eu. Você tem vergonha de dizer que é amado por Deus? Eu sei que eu sou amada por Deus. E enquanto você não tiver essa certeza, não declara isso, o diabo faz festa. É preciso ter essa convicção do amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente. Perdemos tempo chateados, enfraquecidos, magoados, bicudos com os irmãos. Quem está lá fora está longe do amor. Não conheceu ainda, está se perdendo também, está perdendo tempo. E nós muitas vezes estamos perdendo tempo dentro da igreja sem conhecer esse amor. Porque quando você conhece, você caminha diferente. Eu sou amada por Deus. E o mundo aqui é assim mesmo. Nós, seres humanos, somos assim. Mas eu sou amada por Deus. Deus não te trouxe a vida para perder. Mas viver longe dele é perder a vida. Deus não te trouxe para cá. Deus não te deu o ar que você respira. Deus não permitiu você, viver até hoje com a idade que tem.
Muitos são levados quando criança. Muitos são levados ainda do ventre. E por que não nos perguntamos, Senhor, por que eu estou aqui? Deus não fez ninguém para perder. Deus, quando disse a Adão e Eva, sejam, dominem, façam acontecer, façam valer a pena. Mas Adão e Eva perderam. Ei, o diabo chegou e perdeu não. Jesus foi lá na cruz para me devolver o direito. Eu não perdi, eu não sou mais perdedora. Você não é mais perdedor, perdedora. Mas viver longe desse amor é perder a sua vida. Então, quando Adão e Eva pecaram e perceberam a presença de Deus no jardim, quando eles entenderam que Deus tinha chegado de novo, eles se esconderam. E é claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta não é porque Deus não conhecia, não é falta de conhecimento de Deus, mas era um convite para Adão e Eva refletirem. Qual era a condição deles agora? Reconhecerem que haviam se afastado de Deus. Agora eu estou em condição de fraco. Agora eu estou em condição de pecadora. Onde tu estás? Você é melhor que os outros? Você é o tal? Não precisa de ninguém? Não precisa de Deus? Está bom do jeito que está? Onde tu estás? Era só para Adão e Eva reconhecerem: nós erramos. Agora nós pecamos, nós somos fracos, frágeis. Que miserável que somos nós. Era um convite ao reconhecimento. E haviam se afastado de Deus. Mas eles também precisavam reconhecer que não podiam viver longe do amor de Deus. Deus diz: onde vocês estão? Eu continuo aqui. Eu estou aqui. Eu continuo amando. Eu continuo esperando. Mas era um convite. Naturalmente tentamos encobrir os nossos erros. É natural, porque isso vem se arrastando também desde lá de Adão e Eva. Encobriu, ficou feio, é errado. E aí você pode pensar que muitas vezes não é fácil admitir os nossos erros. Não é fácil. Às vezes a gente até admite. Eu falo mesmo. Admito mesmo o meu erro. Erro e confesso. É reconhecido o erro. Talvez falta reconhecer o amor de Deus. Talvez o que falta reconhecer é o amor de Deus para ser um pouco mais calma ao se reconhecer como pecador. Para não tufar o peito e dizer: eu sou melhor porque eu reconheço meus erros, eu tenho coragem de confessar. O que falta é conhecer o tamanho do amor de Deus por você. Esse amor real. Não é fácil me analisar, me examinar, reconhecer os erros que me afastam de Deus todos os dias. Me afastam de conhecê-lo, me afastam de me tornar uma pessoa melhor. Não é fácil citar um por eles e dizer: ó Senhor, esse aqui eu sei que me afasta de Ti. Essa coisinha aqui que eu não compartilho, que eu faço. E o que nos impressiona é que mesmo vendo essa coisinha, Ele continua te amando. Talvez não entendemos esse amor ainda. O tamanho desse amor. Deus te permitiu a vida para vencer, mas desconhecer e negligenciar o seu amor é vida perdida também. A gente perde muito tempo com coisinhas. A gente perde muito tempo. Coisinhas lá fora, coisinhas aqui dentro, com busca insaciáveis, com vontade de ser assim, de viver assim. Talvez o que falta ser preenchido dentro do nosso coração é esse amor. Deus nos aceita como somos. E é quando nos aproximamos que o amor dele vai nos moldando, vai nos transformando. É o amor dele.
Eu não vou mudar para chegar até Deus, para me aproximar de Deus. Eu vou com as minhas mazelas, com as minhas sujeiras. Eu vou conquistar o culto, com que só eu sei o que guardo dentro da minha mente. Com os desejos que não agradam o coração de Deus, e você sabe disso. E quando eu conheço esse amor, então eu sou transformado. Porque só o amor de Deus nos transforma. Só o amor de Deus faz isso. Deus não te fez para sofrer. Ele não quer nos punir. Deus não se alegra na nossa dor. Deus não tem prazer na nossa tristeza. Deus não quer ver o nosso mal. Ele não castiga. Castiga é uma palavra muito forte. Está sendo castigado, irmão. Quem disse? Que Deus é esse que te apresentaram? Castigo é uma punição. É uma punição severa. Você ouviu falar desse Deus a vida toda? Isso é castigo. Isso é pecado. Você vai ser castigado. Não é esse Deus. O mundo te castiga. As dores do mundo, as dores da vida te castigam, sabe? Te adoecem, te envelhecem. Isso também veio lá do Éden. O corpo vai envelhecer agora. Vai ter doenças. Veio lá da desobediência. Castigar não. Deus pode nos repreender, nos ensinar, como um pai que ama o filho e chama e repreende, para ensiná-lo a viver melhor. Por amor. Repreende com amor. E o que o Senhor faz isso, é isso que o Senhor faz em nossa vida. Talvez hoje com você, comigo. Repreende porque ama, porque tem o melhor para oferecer para nós. Nos chama atenção. Mas o castigo, quem se alegra com a tua dor é outro ser, é o inimigo. Quem se alegra com a tua tristeza é o inimigo. Quem quer ver a tua derrota, quem quer te punir é o inimigo. Deus não. Deus te ama e você ainda não entendeu isso. E você ainda não entendeu o tamanho desse amor. Te ama do jeito que você é. Ele é longânimo, grande em paciência. Ele tolera, tem o controle, Ele espera. Deus não é vingativo, não é omisso. O Deus que você serve, talvez te apresentaram na vida um Deus diferente. Ainda que sejamos inclinados ao pecado, Ele nos chama. Ele nos chama com amor. Ele escolhe te colocar no lugar de filho. Ainda que todo o tempo estejamos inclinados ao pecado, Ele nos escolhe para nos resgatar com essa mazela, com essa sujeira, com essa podridão que você guarda na mente e no coração, que eu guardo. Ele me chama para me resgatar todos os dias. Ele me chama para me colocar no lugar de filha amada. Diga ao diabo: eu sou filha amada. Diga. Ou você tem vergonha, ou ainda não encontrou esse amor. Ou não entendeu esse amor. Precisamos então correr em direção à santidade. Quando o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, porque Ele amou. Deu seu Filho para quê? Para que Ele perdesse? Para que Ele perecesse? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não se sinta um perdedor, não se sinta um derrotado, não carregue histórias negativas, não carregue aquele sentimento de que nada vai dar certo, de que não vai adiante. Vai adiante, seu filho vai adiante, tua filha vai adiante.
Os problemas vão sair. Essa dor, essa preocupação, o Senhor está vendo. Deus te prometeu o melhor. Infelizmente nós pecamos, mas Ele já levou sobre si os nossos pecados. Então precisamos correr em direção à santidade, buscando agradar o Pai. Buscando agradar a Deus, sim, todos os dias. Onde vocês estão? Senhor, a gente percebeu que estava nu e ficamos com vergonha. O pecado nos faz esconder. Me busque. Agora é hora de buscar. Buscar a santidade, buscando agradar o Pai, com a transformação realizada por Ele mesmo em nós. É Ele quem nos transforma. Ele quer te fazer filho. Você sabe que se você não tiver documentações, você não pode viajar para mais longe. Você não pode se deslocar muito. Você chegar num posto de saúde, no hospital, você vai ter tido como indigente. Se você não tiver sua identidade, identificação, você não pode ir longe. É assim com Deus também. Sem ser filho de Deus, você não vai a lugar nenhum. Mas se você carregar a identidade de filho de Deus, Ele te leva mais longe. Você chega mais longe como filho de Deus. E tem muitos talvez que não queiram essa identidade, que não queiram esse amor. Como filho de Deus, não despreze essa identidade de filho. Não despreze. Você vai muito longe. Ele quer te levar além. E é possível porque Ele já conquistou lá na cruz. O sentimento de que não vai dar certo. Porque eu já perdi uma vez, vou perder de novo. Porque eu estou vendo isso dentro da minha casa. Porque eu estou vendo isso na vida do meu filho, da minha filha. Esquece. Esse sentimento está arrastado por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor já conquistou na cruz o melhor. O Senhor já conquistou na cruz o poder do domínio. O Senhor já nos deu autoridade na cruz. Ou você conhece esse amor e toma posse dele, ou nós vamos rastejar o tempo todo enquanto viver nessa terra. Deus tem o melhor para você. Eu não fiz essa frase, mas você pode anotar. O amor do Pai te conduzirá a lugares que sozinho você jamais chegaria. Não vai chegar. Deus te trouxe. Tá aí. Deus te trouxe a esse mundo para ser vencedor. Mas viver longe dele é ser perdedor. Negligenciar esse amor. Não conhecer esse amor. Ou achar que já é suficiente, que já conheceu. Mesmo estando dentro, servindo ao Senhor numa igreja. Às vezes nós somos sedentos desse amor. Nós precisamos conhecer esse amor de Deus. Enquanto viver e não ficar perdendo tempo com coisinhas. Eu sei que sou amada, eu conheço o amor de Deus e isso não me afeta. Vão vir pedradas, vai vir enfermidade, vai vir luto. Quem vai nos separar do amor de Deus depois que você entende esse amor? Depois que você entende o tamanho, a realidade desse amor. Prepare-se para que nada te derrube, para que nada... Os momentos e a vontade de desistir vêm, mas você lembra que é amado. Você lembra do amor de Deus. Viver longe de Deus é ter uma vida perdida. É ter uma vida inteira perdida. De nada valeu a pena. Nós vamos encerrar. É difícil reconhecer isso. Talvez a sua dificuldade, as lutas, essas angústias que o Senhor conhece, que não foge dos olhos de Deus, mas Ele vê além do seu rosto aí cansado, alguns cochilando. Ele vê lá dentro, porque Ele ama. Porque Ele ama e tem o melhor para te dar. Não desperdice a vida. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque, na genealogia de Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21. Enoque viveu 65 anos e teve Metusalém. Enoque viveu 300 e alguns anos.
Não sei. Teve filhos e filhas e morreu. Mas, na verdade, Enoque não morreu. Enoque, Deus o tomou para ele. Um dia caminhando, o Senhor o levou. O que importa é caminharmos com Deus. Mesmo que você vá cedo. Mesmo que Ele te chame cedo. O filho dele, Metusalém, viveu 969 anos. Mas a Bíblia não fala mais de Metusalém. Só vai falar lá em Crônicas sobre a genealogia, em Lucas de novo. Não fala nada que Metusalém andou com Deus. Não fala nada que Metusalém teve experiências com Deus. O tempo de vida que nós tivermos só vale a pena se vivermos com Deus. Só vale a pena se caminharmos com Deus. E você pode hoje, se caminhar com Deus, está tudo bem. Ou você pode viver 90, se chegar até lá, 97. Se não conhecer o amor de Deus, de nada te valeu a pena. De nada. O pai do homem que mais viveu no mundo caminhou com Deus e Deus o tomou para si. E não sei mais o que fala sobre Metusalém. Nós vamos louvar. O irmão Júlio está com a garganta inflamada. Cadê ele? Nem sei se ele está aí. E ele iria louvar. Mas eu falei com o Abner, eu não sei se ele vai conseguir. Nós vamos pensar sobre isso. O que te falta é conhecer o amor de Deus. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a gente vence. Ele nos chamou para ser vencedor. Ele conquistou essa vitória lá na cruz. Olhe para dentro de você. Porque assim como você olha, o Senhor já conhece. O Senhor te vê. Aí, nesse lugar escondido. Aí, nesse lugar, nessa alma, nesse coração, nesse pensamento, o Senhor te vê. Não é fácil servir a Deus, mas Ele te chamou para vencer. Essa semana o pastor colocou um hino lá e nós vamos tentar imitar aquele cantor. Eu e Abner. Já, Abner? Pensemos sobre nós. Você pode cantar com a gente. Porque eu vou estar aqui fazendo um pouquinho o que o Júlio iria fazer. Não é esse não, irmãos. Se esse era de Júlio, não é não. Vamos lá, Abner. Vou iniciar. Você pode cantar, mas reflita sobre a sua vida. Deus te chamou para vencer. Se você carrega uma história de derrota, se você carrega um sentimento de perdedor, de que não vai dar certo, levanta hoje. Levanta. Recebe o amor de Deus de novo. Levanta na sua casa. Joga fora. O Senhor te ama do jeito que você é. O Senhor te chama do jeito que você é. E não se cita imerecedor. Nós somos merecedores do amor de Deus. Vamos? Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir. Mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé. Porque Jesus contigo é. E nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você venceu. Você não é o
Olhe para dentro de você. Porque deve ter um inimigo aí lutando para te fazer desistir. Porque às vezes o inimigo está aí dentro. É você. É o nosso eu. É essa carcaça que carregamos lá do Éden. O sentimento de perdedor. Mas o Senhor nos fez para vencer.